Chegando, que especial, estamos aqui para esse tempo poderoso na presença de Deus. Eu creio que Deus ele vai te fortalecer. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso hoje através desse momento aqui de oração, desse momento de palavra. Sabe, Deus estava me dando uma palavra diferente desde ontem à noite, antes mesmo da oração da madrugada. E essa palavra está sendo construída no meu coração. Eu tive um culto de jovens recentemente e eu tive um pequeno espaço ali para falar, uma oportunidade ali. E Deus começou a me inspirar dizendo sobre a mulher do fluxo de sangue e o chamado de Jeremias, que para mim pareciam ali coisas um pouco desconexas, mas foi algo que o Espírito Santo me deu. A mulher do fluxo de sangue, ela decidiu ir até Jesus para ser curada. E o profeta Jeremias, ele não teve escolha, ele já foi escolhido desde o ventre. A mulher do fluxo de sangue escolheu ir até Jesus para viver um milagre. O profeta Jeremias, ele não teve uma escolha. Em primeiro lugar, ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus, né? Aí tem aquela frase que talvez você já ouviu, que ela diz que escolhido não tem escolha. Por quê? Porque nós somos marcados. A Bíblia diz que sobre Jeremias que tinha um fogo que queimava nos ossos dele. E o que significa esse fogo que queima nos ossos? Isso significa um propósito que tem sobre a nossa vida, uma missão que tem sobre a nossa vida, que nós não conseguimos mais viver longe da presença de Deus e do propósito que Deus tem para a nossa história. Você pode perceber que algumas pessoas aqui, você então não consegue nem desviar ou ficar longe, né, da presença de Deus, e nem ficar longe também do que Deus tem na sua vida. E sabe, e Deus estava me dando essa palavra. Eu falei, Deus, o que é que tem, né? Qual é a revelação? Qual é a revelação que o Senhor está querendo me dar? Desde aquela época, já uns 2 meses, essa palavra ficou muito no meu coração. E Deus estava me dizendo algumas coisas que eu vou falar com você e nós vamos orar. Por exemplo, essa mulher do fluxo de sangue na Bíblia. Eu me lembrei que 2 mulheres aqui foram curadas aqui nas orações. Uma mulher, eu lembro que ela estava orando, a filha dela estava com fluxo de sangue já há algum tempo. E aqui na oração, ela estava orando pela filha dela e a filha dela foi completamente curada, né? Uma mulher lá da Bahia, a filha dela nem estava aqui na oração e ela estava aqui orando pela filha e a filha foi completamente curada daquele fluxo de sangue. Alguns de vocês estavam aqui e ela voltou impactada com o testemunho. Parece que foi no mesmo dia, né? Aquele fluxo de sangue parou depois que ela participou aqui das orações, né? Então, eu estava pensando, Deus, o que é que o Senhor está querendo nos falar com isso? Em primeiro lugar, a mulher do fluxo de sangue, o que Deus está querendo falar conosco é que não importa o quanto você se sente excluído, não importa o tanto que você se sente desamparado, mas se você tiver fé em Jesus, o poder de Jesus, ele pode trazer cura, ele pode trazer restauração, ele pode trazer conexão com Deus, né? E também conexão com o lugar que Deus te quer ou conexão com a sociedade. Então, a história da mulher do fluxo de sangue nos encoraja a ter fé em Deus, né? Mesmo quando a gente se sente excluído ou desamparado, né? Já o chamado do profeta Jeremias, Deus estava me dando algumas coisas aqui, que ele significa, ele demonstra, revela que Deus ele tem planos específicos para cada um de nós. E esses planos que Deus tem desde o ventre, desde o nosso nascimento, Deus tem um plano para nós. Por isso nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, porque Deus vai revelar o propósito,
Deus vai revelar a história que Ele já tem escrita e pré-determinada para nós. O salmista diz, e eu amo esse versículo, se você está aqui no canal há algum tempo, você já me ouviu falar. Quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, tem duas coisas aqui que eu quero relacionar. Em primeiro lugar, não importa o quanto você se sinta excluído, o tanto que você se sinta desamparado, né? Mas se você ir até Jesus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, sabe? Ele pode te curar, te restaurar e te restabelecer em um propósito. Por que eu falo excluído ou desamparado? Porque naquela época, aquela mulher do fluxo de sangue, ela também tinha uma vida separada. Mas ela tinha uma vida separada porque ela estava doente já há 12 anos. Então, segundo as leis judaicas da época, ela não poderia estar no meio da sociedade, no meio das pessoas. Então ela vivia uma vida separada. Diferente do profeta Jeremias, que ele foi separado por Deus desde o ventre. Aqui tem uma coisa importante. Se você é separado por Deus, eu tenho certeza, você é diferente. Tem gente que pode até falar que você é esquisito, né? Tem gente que pode falar que você é esquisito. Mas no caso de um chamado, nós precisamos ter a sabedoria, né, para lidar com as pessoas. Eu sei que quando nós temos um chamado diferente, às vezes tem gente que acha a gente esquisito, né? Tem gente que a gente mesmo se acha esquisito, mas nós precisamos ter a sabedoria para também, né, nos introduzir no relacionamento com as pessoas, né, e nos introduzir também dentro do propósito de Deus. Eu posso falar do meu exemplo pessoal, que eu sempre eu gostei de me relacionar com as pessoas, mas já chegou fase da minha vida que eu estava um pouco mais isolado, né? Eu sempre gostei de brincar, de estar alegre no meio das pessoas, né? Mas eu tenho certeza, se você está nas condições do profeta Jeremias, no modelo de ser chamado desde o ventre, você é pelo menos um pouco esquisito, ou um pouco esquisita. E está tudo bem, né? Agora, se você está na situação da mulher do fluxo de sangue, talvez você se sente excluído, você se sente desamparado. Então, quer dizer, isso também está dizendo que se você chegar a Jesus, Ele pode te ajudar a resolver isso e restaurar. Escuta bem, sei que é uma palavra diferente do que eu estou acostumado a falar aqui, né? Eu recebi essa palavra dizendo que Deus me dá palavras diferentes, né? Agora, escuta bem, o que Deus está querendo falar conosco, eu creio, é que não importa o quanto você se sente excluído ou longe do propósito dele, né? Ou não importa também se você quer desistir, a questão é se você está com Jesus, você vai viver uma vida de milagres. Se você está com Jesus, você vai viver mais profundo do que isso. Você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós chegamos até Jesus, que a nossa vida ela começa a fluir, né? Ela começa a fluir dentro de um propósito. Ela não está só fluindo para as coisas aqui da terra, ela está fluindo por algo maior. Então a primeira coisa aqui que Deus estava me dando é isso. A nossa vida ela é separada por Deus. Tem um propósito de Deus sobre a nossa vida. Uma anotação que eu fiz aqui para falar com vocês a nossa vida é um milagre, né? E a nossa vida ela carrega um propósito. Isso me lembra de decisão. A mulher do fluxo de sangue, por mais que ela estava excluída, né, nas leis judaicas ela teria que estar excluída, ela tomou uma decisão de ir até Jesus. O profeta Jeremias, diferente dela, o profeta Jeremias já foi separado, ele não tinha para onde correr, ele tinha que viver o propósito que foi estabelecido sobre a vida dele. Você está vendo? Então, escuta bem, a mulher do fluxo de sangue tinha que ser separada até tocar em Jesus. Ela estava excluída, ela estava quebrada até financeiramente, até tocar em Jesus e voltar a viver em sociedade. O profeta Jeremias, ele foi escolhido, separado
desde o ventre. E como se diz, né? Isso não tem na Bíblia, mas é interessante. Escolhido não tem escolha. Nós precisamos nos submeter ao propósito de Deus. Muitas vezes, Deus quer que você faça algo, Deus quer que você viva de determinada maneira, e você não quer fazer, você não quer viver. Sabe? Nós estamos errados. Tantas vezes nós estamos em... eu recebi um vídeo dizendo assim que obediência tardia é desobediência. Então que Deus tenha misericórdia. Se algum de nós estamos fazendo isso aqui, que o Senhor nos ajude a viver o propósito dele. Sabe? Se você tem um pedido de oração, coloca aí que já nós vamos orar. Já nós vamos orar. Eu creio que Deus, Ele te trouxe aqui para você receber essa palavra. Receber essa palavra, porque é o tempo de você viver o propósito de Deus para a sua vida. Sabe? É o tempo de nós nos entregarmos aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus tem. E eu declaro que oportunidades divinas vão vir para você cumprir o propósito de Deus. Né? Em Mateus, no capítulo 9, no versículo 21, né? A mulher do fluxo de sangue, ela pensava consigo mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, ficarei curada. Então ela teve uma ação de fé para ser restaurada. Já em Marcos, no capítulo 5, a mesma história, versículo 34, diz: filha, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Já o profeta Jeremias, a coisa é séria. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o santifiquei, o separei e o designei profeta às nações. Sabe? Hoje também existem muitos profetas anônimos. Sabe? Quem sabe existe um profeta, uma profetisa na sua igreja e você não sabe. Um profeta, uma profetisa no seu bairro, no lugar que você anda e você não sabe. Sabe? Então nós precisamos entender isso, que quando nós chegamos até Jesus, Ele começa a nos restabelecer, Ele começa a nos dar força para viver o que Ele quer, para viver restauração, para viver o agir dEle sobre a nossa vida. Então, eu queria que você colocasse, se você tem um pedido de oração agora, nós vamos orar. Deus me deu duas palavras muito poderosas, e eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Uma, eu falei mais uma vez sobre os presentes, teve muita confirmação, Deus liberou revelações ali, né? Deus fez coisa extraordinária. E outra também, na madrugada, Deus me deu uma palavra que é base para o que nós estamos fazendo aqui. As pessoas não entendem, né? Elas acham que é só uma bênção por uma bênção, um milagre por um milagre. E ali eu expliquei, né? Deus me inspirou ali, eu expliquei nessa madrugada agora sobre isso. Alguns de vocês estavam lá. Eu falei sobre as irmãs de Lázaro. Elas esperavam que Lázaro fosse ressuscitar no último dia. Né? Quer dizer, só para a eternidade que Jesus ia fazer alguma coisa na vida dele. E tem gente que hoje faz assim também: minha vida só vai mudar quando for para o céu. E Jesus orou: seja feita assim na terra como no céu. E na verdade, Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro no aqui e no agora. Quer dizer, hoje mesmo Deus tem o poder de fazer os milagres. Sabe, eu quero orar por curas e milagres. Eu quero orar por questões emocionais de pessoas aqui, que estão pensando em sair do propósito de Deus. Ou você que fica naquela vai, não vai, não vai. Sabe? Que coisa séria é você ficar no vai, não vai. Sabe que Deus está falando para pessoas aqui? Você precisa decidir. E você precisa abraçar o seu propósito. Você precisa abraçar o seu propósito. Sabe? Ainda mais se você tem um chamado, você precisa passar um tempo de consagração e você precisa abraçar o seu propósito. Você precisa fluir com autoridade. Deus tem nos dado graça, as pessoas que têm servido conosco, né? Eu sempre estimulo elas. A hora que vê, elas já estão profetizando. A hora que vê, elas já estão adorando e o céu está fluindo, sabe? O céu está descendo e a gente não força nada. Só vai adorando a Deus. Daqui a pouco Deus está dando palavra. As pessoas na nossa igreja local estão fluindo no profético, estão fluindo nos dons do Espírito desses últimos... Sempre foi assim, mas enfatizando esses últimos anos, esses últimos 8 anos, né? Então,
Deus está te trazendo nessas orações, nessas palavras, por um propósito. Deus não quer mais que você fique assim muito tímido, sabe? Tem gente que fica tímido e Deus está querendo que você flua, sabe? Flua dentro do que Ele tem para você. Flua numa ousadia. Se você está andando com Deus, Deus vai te dar revelações. Deus vai liberar poder na sua vida. Você precisa usar isso em nome de Jesus. Você está ouvindo? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar porque Deus, Ele vai levantar improváveis. Deus, Ele vai capacitar. Confia no que Deus tem na sua vida, sabe? Eu vi o Senhor dizendo aqui, chegou o tempo de alguém aqui abraçar o seu propósito. Chegou o tempo aqui, ó, de pessoas que estão aqui, você parar de ser tímido, tímida, e entender que quando você anda com Jesus, Ele te restaura. Quando você anda com Jesus, sabe? Ele te coloca para dentro do seu propósito. Quando você anda com Jesus, talvez você vai descobrir que Ele tem algo maior para a sua vida. Quando você anda com Jesus, você não tem, muitas vezes você vai perceber que não tem escolha. Por quê? Você tem que escolher por Ele. Ah, mas isso aí é obrigação, é espírito de religiosidade. Não é não. É algo que tem lá dentro de você que você não consegue nem pecar, não consegue ficar longe de Jesus, né? Muitas vezes nem é sobre o pecado em si, é sobre... Tem pessoas aqui que estão passando uma crise. Agora eu entendi que Deus está falando aqui. Presta atenção. Tem pessoas que estão aqui nessa oração, que você está numa crise de fé. Talvez, eu estou sentindo o poder de Deus, estou todo arrepiado, Deus está falando aqui com alguém. Não é só pelo arrepio não, mas eu falo assim para você entender aqui. Escuta bem. Tem pessoas aqui que você está numa frieza espiritual. Agora, o que Deus está falando nessa frieza espiritual? Deus está provando a sua fé. Essa batalha espiritual, essa frieza espiritual não veio para te paralisar. Ela veio para te fazer crescer espiritualmente. O que significa isso? Tem época que você está sentindo, e normal é você sentir o poder de Deus, né? Mas tem época que você não está sentindo como antes. Tem época que parece que você sabe, na verdade você perdeu o primeiro amor. Mas tem épocas que isso é de Deus. Mesmo você buscando, você não está sentindo como antes. Você não está sentindo como antes. E o que acontece? Nesse momento Deus está provando a sua fé. Deus quer que você sinta, mas Ele quer que você decida estar com Ele. Porque você sabe que é na presença dEle que você deve viver. Você sabe que Ele é a verdade. Então Deus permite momentos de provação da nossa fé. Que você não tem sentimento. Você não tem emoção. Sabe? Mas você tem decisão de permanecer na presença dEle, permanecer buscando. Agora, se você permanecer, perseverar, então Ele vai liberar poder de novo sobre a sua vida. Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar, Ele vai liberar unção sobre você. Olha como Ele está tocando você a partir de agora. Sabe? Você que está passando por tempo de frieza espiritual, Deus está falando. Quando você chega em Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, Ele te restaura. Não importa o quão excluído você se sinta, não importa o tão desamparado você se sinta, sabe? Mas quando você chega próximo de Jesus, Ele traz a cura, a restauração e essa reconexão com Ele, reconexão na sociedade dentro do seu propósito, né? Agora, tem gente aqui que a coisa está mais séria. Por quê? Porque Deus tem um chamado para a sua vida já de muito tempo. Você pode ver que desde que você nasceu, você é meio esquisito. Eu vou falar. Desde que você nasceu, você não é muito normal. Tem alguma coisa diferente em você, né? Tem algumas pessoas que são diferentes, né? Tem algumas pessoas que são... E não é melhor nem pior do que ninguém. Não é melhor nem pior que ninguém. Você tem um propósito diferente. E a culpa não é sua. Foi Deus que te escolheu. Deus que te fez assim. Então, não corra mais do propósito de Deus para você. Não fica pensando em sair da presença de Deus. Você não fica olhando o resultado. Olha o que Deus está me falando aqui. Não fica olhando o resultado dos outros, né? Olha lá, que ele lá saiu da presença de Deus, parece que está alegre. Não é que está alegre, não. É que ele posta lá, só posta aquela parte lá.
mas lá dentro tem um vazio, lá dentro, sabe, a coisa está séria. E o pior, infelizmente, quando está ruim por dentro, começa a ficar ruim por fora também. Então não fica achando que quem está longe de Jesus está melhor que você, não. Isso aí é batalha espiritual, é pensamento errado na sua cabeça. Presta atenção, sabe? Isso é pensamento do inimigo, é inimigo purinho, mandando aí pensamento errado na sua cabeça. Você que está com Jesus, você sabe, você vai passar pela prova dando glória a Deus, sabe? Abraão, quanto mais a promessa demorava, mais Abraão deu glórias a Deus. Eu sei que, né, muitas vezes parece que Jesus está demorando para voltar, Jesus está demorando para, ou então para cumprir alguma promessa que ele te fez, mas na verdade ele não demora para cumprir a sua promessa. Ele espera que todos cheguem ao arrependimento, e Jesus já está voltando. Jesus vai cumprir promessas ainda na sua vida, mas ele já está voltando. E se você não se orientar e ficar aí, sabe, qualquer coisa que afastar de Jesus, sabe, você vai perder aí o melhor. Sabe qual que é o melhor? O melhor na nossa vida é a presença de Jesus. O maior presente que nós temos é o Espírito Santo. Aí depois, Deus faz coisas na nossa vida, Ele faz os milagres, sabe? Ele faz coisas extraordinárias. Você vê essas duas pessoas aqui, eu só contei uma, né? Uma mulher estava orando pela filha, a filha adolescente foi curada do fluxo de sangue. E a outra mulher também na live foi curada também do fluxo de sangue, né? E as pessoas vêm aqui, são curadas de dores, são curadas de várias coisas. Por quê? Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele age na nossa vida. Agora, todas as pessoas na Bíblia que foram curadas, chegou um dia que morreu. E aí? Né? E aí? Então a coisa é séria, né? Eu sei que Deus vai fazer milagre na sua vida, mas o maior presente, o maior milagre é uma vida na presença de Jesus, sabe? Então, ó, Deus não tem prato. Olha, meu Deus do céu, olha o que Deus está me falando aqui, a coisa está séria. É uma palavra aqui para alguém que está aqui, ó. Talvez não é para todos, não, né? Não é para todos, mas tem alguém. Deus não tem prato, Deus tem banquete, ó. Porque tem gente que quer só momentos de prazer, sabe? Ah, eu vou jogar tudo pro alto. Agora eu quero curtir a vida. Jesus está falando, você não vai curtir a vida coisa nenhuma, não. Você vai curtir a vida do jeito certo. Sabe o que é melhor curtir a vida? Melhor forma de curtir a vida é na presença de Jesus. Sabe? Sabe o que você está passando aí? Você está passando um problema emocional, um vazio emocional. Aí você está querendo curtir a vida igual o pessoal aí curte aí. Na verdade, eles também estão com problema. Quando eles chegarem próximo de Jesus, vão ser restaurados. Vai vir uma cura interior, vai vir uma restauração, sabe? Você sabe que é laços de alma, né? Nós já vamos orar. Deus vai liberar os milagres aqui, as curas agora, né? Jesus vai fazer curas aqui agora. Laços de alma. Uma das coisas aqui que acontece, as pessoas começam a se relacionar, sabe? Começam a entrar em vários relacionamentos. Aí depois, quando acha mesmo aquele que quer ficar pro resto da vida, aí começa a ter várias batalhas no relacionamento. Por quê? Já se envolveu com vários, já se envolveu com várias. Aí quando decide um, aí dá trabalho de ter uma conexão de verdade. Por quê? Ficou registros ali, registros na alma, registros, vamos dizer, nos pensamentos, né? Ficou registros ali dos outros relacionamentos. E com Jesus você pode lidar com isso, receber libertação, mas depois dá um trabalho para resolver isso, sabe? Então não fica se envolvendo com qualquer um, com qualquer uma, né? E veja o que Deus tem para a sua vida. Não é para todo mundo essa palavra aqui é para um ou outro que está aqui, né? Mas eu quero orar agora. Então tem pessoas aqui que Jesus está falando, chega próximo de mim que eu vou te curar por dentro, e eu vou te curar também externamente, né? Vai curar o seu corpo físico. E tem outros que Deus está falando aqui, não corra do propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e chegou o tempo, ó, não é ser orgulhoso, não é querer ser maior que ninguém, mas é parar de ser tímido aí no que Deus tem para você. Você vai firme, vai fundo no que Deus tem para a sua vida, vai com todo, sabe? Se consagra, né? Tira tempos de consagração, de busca, e usa a autoridade que Deus vai te dar, né? Se também não está ungido, não tem que ficar fazendo o que não é, né? Mas deixa Deus te usar de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, se sentindo excluída, desamparada,
chegou próximo de Jesus e teve cura. Jeremias, escolhido não tem escolha, já foi escolhido desde o ventre. Até quando tentou correr, tinha um fogo nos ossos. Isso quer dizer, o que significa o fogo? O fogo está relacionado à missão. Fogo está relacionado à missão. Por que vem o fogo do Espírito Santo? É uma capacitação para a sua missão. É uma capacitação para você viver uma vida inspirada na presença de Jesus. Você está ouvindo? Então Deus te pegou de surpresa aqui nessa oração hoje. Hoje Deus me deu uma palavra diferente, né? E eu vou colocar duas palavras especiais que eu vou indicar para você hoje. Em especial, uma que eu falei aí sobre a importância, né, dos milagres para hoje, como que o mover dos milagres, qual que é a base. Eu dei um fundamento para isso, dei um fundamento poderoso. Jesus faz os milagres hoje, né? Eu falei isso daí. E a outra, que eu falei que quando Deus libera presentes, e nós tivemos a live das divinas revelações, tá bom? Então vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que, em primeiro lugar, a nossa vida é um milagre. E também nós reconhecemos que nós carregamos um propósito do Senhor. A mulher do fluxo de sangue tomou uma decisão e ela foi e tocou em Jesus. O profeta Jeremias não teve escolha, ele foi separado desde o ventre. Até quando tentou correr, quando tentou não fazer, não tinha como, porque existia um fogo que estava cerrado nos ossos dele. Pai, muitas vezes nós passamos batalhas e sofrimentos dentro do seu propósito, mas nós não podemos nem desistir, porque o Senhor tem nos chamado para algo específico. Eu peço que o Senhor venha fortalecer e trazer renovo agora. Aqueles que estavam passando por frieza espiritual, por frieza na fé, eu peço que o Senhor venha restaurar, renovar agora. Espírito Santo, libera uma poderosa unção agora sobre nós. Libera uma poderosa unção, libera o seu poder agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por cada pessoa aqui que está enferma de alma, que precisa de cura interior, ou pessoas aqui também que estão com enfermidade física, estão aqui fazendo campanha, estão aqui crendo em um milagre para a sua vida, ou um milagre na vida de alguém. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora tocar do alto da cabeça até a planta dos pés. Libera uma poderosa unção agora, Espírito Santo. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus, sobre todos os enfermos. Eu declaro cura agora sobre todos os enfermos também de questões emocionais. Eu declaro cura da tireoide. Eu declaro cura agora na região da garganta. Eu declaro cura agora. Você que está com dor na região do peito, nessa região do peito, eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro os livramentos de Deus. Eu declaro acontecimentos divinos. Eu declaro intervenção divina agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro agora livramentos de acidente. Declaro Deus agora agindo de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Eu declaro que Deus está cancelando agora velório. Deus está cancelando agora todo espírito de morte. Você não vai sair da terra antes da hora. Eu declaro vida longa e próspera em nome de Jesus. Olha o que Deus está falando aqui para mim. Deus está dando livramento aqui. E não é para você colocar coisa na cabeça. Quando Deus fala que Ele já está livrando. Ó, tem gente que vem aqui na oração e está recebendo o livramento. Ó, quando é a hora, é a hora. Mas tem gente aqui, ó, que Deus está dando um livramento e protegendo a sua vida. Você está entendendo? Deus está dando um livramento de morte. Toda vez que Deus me deu essa palavra, aconteceu algo. Um livramento de Deus. Deus está dando um livramento. Deus está dando um livramento aqui de morte. Você está ouvindo? Deus está protegendo a sua vida em nome de Jesus. Olha aí, recebe a unção do livramento, recebe a unção de cura, recebe a unção de proteção sobre a sua vida em nome de Jesus. Recebe a unção do Espírito Santo. Ó, tem gente aqui que vai voltar a falar com unção, vai voltar a cantar com unção. Até dentro da sua casa você vai estar andando ungido aí dentro da sua casa.
É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Recebe cura agora. Eu declaro cura sobre a vida do Antônio Marques. Esse pedido de oração que aparece da Alessandra. Eu declaro agora poder de Deus agindo sobre essa situação. Viu? Alessandra Lima. Sabe? Ó, Deus não é Deus de obra inacabada. Olha o que Deus está me falando aqui. Deus não é Deus de obra inacabada. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Eu acho que eu não terminei uma coisa aqui que eu tinha falado antes. Escuta bem. Todos aqueles na Bíblia que viveram os milagres, chegou um dia, eu já falei isso, né? Hoje. Chegou um dia, todos aqueles que viveram o milagre, chegou um dia deles serem promovidos para o céu, né? Serem promovidos desse plano terrestre. Agora escuta bem, todos foram promovidos. Então, você precisa o quê? Ter uma vida com Jesus. Você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus tem sido tão bom. Né? Tem várias pessoas que têm aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador no culto e também aqui na live. Se você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, escreve aqui, ó. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você está escondido, sabe aí, não está nem escrevendo, Jesus te pegou de surpresa. Para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não precisa ser perfeito, sabe? Assim como para falar em ser cheio do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo, não é pelo teu nível de santidade. Mas você precisa aceitar Jesus, o Espírito Santo vai vir sobre você e ele vai te transformar. Você está ouvindo? Ele vai transformar você. Então, se você não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, escreve aqui. Eu declaro a Jesus como meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Ó, eu vi pessoas escrevendo aqui, ó, às vezes o Espírito Santo me chama a atenção de uma mensagem. Às vezes o Espírito Santo bateu ali, chama a atenção a mensagem. E eu vi aqui, né, sobrenome Lima, falando aqui, né? Olha lá. Deus é o Deus dos inocentes. Deus defende a causa dos inocentes. Você está ouvindo? Ó, e às vezes, sabe o que acontece, gente? A coisa é séria. Tem situações assim, ó, que vão acontecendo e você não percebe. As pessoas criam uma narrativa. Sabe o que é narrativa? Narrativa é uma história. Eles arrumam um jeito de falar. Aí você vai tentar conversar, né? Acaba saindo de errado. Aí acaba parecendo que você está errado. E essa é uma palavra aí, ó, você que está sofrendo, eu vi você escrevendo, falou que está sofrendo aí com perseguição, né? Já há algum tempo. Está chegando um tempo de Deus se justificar. Mas sabe o que eu vi também? Deus te mudando de lugar, o Deus te mudando de cenário. Isso pode significar uma nova postura. Deus vai trazer uma nova postura para você. Porque às vezes a pessoa fala de mudança, a pessoa só acha que é mudança geográfica. E mudança geográfica tem também, né? Deus faz isso. Tem momentos que você precisa mudar geograficamente, você precisa mudar de lugar físico. Mas mais importante do que mudar de lugar físico é mudar de postura. Então Deus vai trazer uma nova postura, né? E Deus vai te justificar, porque Deus está do lado do inocente, né? Deus está do lado do inocente. Então recebe essa palavra e fica em paz, né? Deus não quer que você fique se achando menor ou vítima, não, né? Deus quer que você entenda que quando você chega na presença de Jesus, assim como a mulher do fluxo de sangue, Ele te restaura. Quando você chega na presença de Jesus, você fala, Ele tem um propósito maior sobre a minha vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Gente, que especial. Estamos sempre aqui, 5 da manhã. Nós estamos entrando também meio-dia, às vezes com algo especial para você. Às 7 da noite e também às 11 horas. Deus está me dando uma palavra aqui, que nas próximas eu vou falar com você, sabe? E Deus está me dando umas palavras diferentes aqui ultimamente, né? E eu estou deixando 2 links em especial aqui no primeiro comentário fixado, sabe? Estou deixando 2 palavras especiais, a oração da madrugada e a oração da noite, onde eu falei,
À noite eu falei dos presentes de Deus, o Deus que dá presente. E na madrugada eu falei sobre a base para viver uma vida de milagres. A base para viver uma vida de milagres. E as pessoas não ficam falando, só está querendo os milagres hoje. Esse aí só fala de milagre. Na verdade não é isso. Esse é o evangelho, é o que Deus está fazendo agora. É boa notícia a respeito de Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para pregar as boas novas, aos mansos. Isaías 61, olha o que diz aqui. Tem hora que dá vontade de ficar mais com vocês aqui, viu? Mas precisamos cumprir o propósito. E Deus é bom. Olha lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Agora eu entendi. Estou tentando terminar a live e não consigo. Já entendi. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Então, as palavras elas podem edificar. As palavras elas podem edificar. E as palavras também podem destruir. Uma palavra pode te colocar para cima. E uma palavra pode te colocar para baixo. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente aqui, que há muito tempo você está numa batalha travada. Porque pessoas próximas de você, pessoas que são próximas, elas têm falado palavras que entristecem você. Fala assim, Deus não faz isso não. Cuidado, hein? Olha que você está... as coisas não são bem assim não. Sendo que muitas vezes Deus revelou algo para você, ou Deus colocou algo no seu coração. Deus colocou em você um desejo de viver uma mudança. Deus se importa com o que você deseja. Deus se importa, por exemplo, Deus está revelando aqui, você que Deus falou que vai te dar uma casa para você. Você que Deus falou com você, que Deus vai te dar um tempo novo, uma casa nova, um carro novo. Não é sobre o carro. Você está na presença de Jesus. Deus sabe do seu coração que você busca Ele em primeiro lugar. Olha, Deus falando aqui da providência no final da live. Tem gente que chega no final, chega justo no final para falar, lá, só prega benção. Eu prego benção mesmo. Só que quem não conhece não sabe do processo aqui. Nós estamos sempre falando da coisa do jeito certo aqui. Olha lá, escuta bem. E aí Deus falou que vai fazer uma coisa na sua vida. Olha o Espírito Santo conversando com você. Aí Deus falou, de repente você teve um sonho, uma visão. Aí você falou, estou discernindo que isso aqui é físico mesmo. Deus tem uma casa nova para mim. Deus vai dar até um carro, porque Deus é detalhe. Sabe? Aí você começou a crer nisso. Só que tem alguém próximo de você que fala assim, para com isso. Você está aí, aquele espírito de religiosidade, sabe? Começa a falar assim, você veio, você está servindo Jesus para ganhar casa, ganhar carro? Eu sempre falo, é errado profetizar carro e casa? É errado se Jesus não está falando. Mas muitas vezes Jesus está falando. Eu não sou esse tipo. Quanto tempo eu quase não falo de carro aqui, né? Mas se eu estou falando aqui, é porque Deus está palestrando com alguém. Deus está falando com alguém. Escuta bem. Você não veio para Jesus por isso, mas Ele cuida de você. É cuidar de Deus na sua vida. E Deus te trouxe aqui para confirmar. Ele vai fazer sim. Não é para todos. Se você já tem uma palavra de uma casa, de um carro, ou de alguma providência específica, Deus está trazendo você aqui para confirmar, falando que Ele vai fazer sim. Ele vai fazer sim. Então o que você precisa entender? Olha lá, cadê as promessas? Eu vi alguém escrevendo. Se você tem uma promessa, sobre isso, você continua firme na presença de Jesus. Você continua orando, sabe? Agora, se você quiser mesmo, então você passa um tempo de oração sobre isso. Faz uma campanha sobre isso. Aí o que Deus vai fazer? Se tem alguma coisa que precisa ajustar, Deus vai ajustar. E se tem alguma coisa querendo travar,
Deus vai também liberar, né? Porque às vezes o inimigo quer roubar as bênçãos que são nossas. E quando você entra em oração, Deus te mostra algo, ou Deus te ajuda a tomar uma decisão. Você está ouvindo? Tem várias pessoas aqui, não é uma só não, que começaram a orar e eu não sabia. Elas vieram aqui na oração com um propósito. Algumas vieram no propósito de ser curada, ser curado, e foram curadas. Eu falei para vocês, tem uma pessoa que entrou aqui na oração, eu não sabia. Ela recebeu um diagnóstico que estava doente. E ela pegou esse diagnóstico e veio aqui orando. Passou poucos dias, ela voltou no médico. O médico olhou e não entendeu, porque ela foi curada. Foi curada fisicamente. Outros vêm aqui orando por um milagre financeiro. Eu não sei. Aí tem a palavra do dia. Aí de repente, Deus está tocando nas finanças agora e liberando agora. A hora que vê, entra em concordância, é coisa séria. A hora que vê, Deus faz milagre financeiro. Outra mulher, eu já falei aqui para vocês, mais de uma na verdade. Ela entrou aqui, ela estava orando por uma casa. Deus me dá uma casa, né? Outros, Deus já tinha revelado que ia dar uma casa. Aí o que aconteceu? Eu também sou prova viva disso. Já há 14 anos Deus fez isso também na minha vida, né? Escuta bem. Essa mulher entrou aqui e o Espírito Santo falou com ela, vai lá naquele lugar que Deus é contigo. E Deus botou para ela uma visão. Ela foi lá no lugar, né? E ela recebeu a propriedade. É claro que, né? Depois ela teve que teve umas parcelas a pagar, mas Deus ali, ó, confundiu até o corretor. Até o corretor achou que não ia dar certo. Você está vendo? Então, se Deus te inspirar, você não vai sair tomando decisão à torta direito, não. Mas tem uma hora que Deus põe dentro de você. Isso é uma revelação. Gideão buscou confirmação porque ele estava com medo. E tem gente aqui buscando confirmação hoje. Será que Deus vai liberar essa providência? Será que é o tempo? Gideão buscou. Você não está errado de buscar confirmação. Mas é porque você tem medo. Às vezes a gente sente uma insegurança. Isso é normal. Você não quer passar na frente de Deus. Mas Deus vai trazer uma vida diferente para você. Talvez Deus vai fazer algo diferente do que fez com as pessoas da sua família. Então, talvez pessoas da sua família não aconteceu com elas. Às vezes porque não acreditou, porque não interessa por quê, né? Mas Deus não é religioso, Deus é Deus. E quando Deus quer te abençoar, Ele começa a falar coisas com você. Quando Deus quer te abençoar, Ele revela coisas para você. E você precisa confiar na revelação que Deus te deu. Você precisa confiar nas confirmações, porque tem gente aqui que já tem mais de 8 revelações. Ó, olha que Deus está falando, eu vi o número 8, eu falei, Deus, o que é 8? Deus falou, tem gente aqui, ó, Deus já te revelou mais de 8 vezes. Você tem mais de 8 confirmação. Ó, Gideão pediu 3 porque estava com medo, para enfrentar um exército de milhares de soldados. Você aí para viver a providência, está esperando mais confirmação ainda. Você já tem mais que 8. Deus está falando comigo aqui. Sabe que 8 é o quê? 8 é um ciclo. Sabe? Deus está falando que você já tem confirmação suficiente. Agora você precisa saber a hora certa, né? Eu sei que às vezes é desafiador, mas se você continuar do jeito que você está, na presença de Jesus, você continuar na presença de Jesus do jeito que você está, sabe? Você vai ver que a coisa vai fluir. E no tempo certo vai vir um impulso interno. Não é um impulso de ansiedade, é um impulso interno. Deus falando, ó, é agora. Você está ouvindo? Vou deixar uma palavra para você. Juízes no capítulo 6, do versículo 36 ao 40. Tá? Eu não costumo dar palavra assim, mas hoje é necessário. Deus confirma a vitória no meio da incerteza. Deus confirma a vitória no meio da incerteza. Deus vai dar dinheiro para você pagar as parcelas, se for o caso. Ou Deus vai fazer algo aí. Deus vai tirar a entrada de mais de 20, de 30, de 50 mil. Até de 100 mil ele tira a entrada. Você sabia? Olha que coisa de maluco que eu estou falando para você aqui. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o Deus que fala na minha boca. E nenhuma das palavras aqui tem caído por terra. Ontem nós tivemos a live das Divinas Revelações, de surpresa, que eu nem coloquei o título, porque o Espírito Santo só me deu a live depois que eu já estava dentro dela. Sabe? Deus começou a revelar, começou a fazer assim, ó. E testemunho está vindo de toda parte, o mundo espiritual está assim, ó. Olha como o mundo espiritual está. Ó, olha como o mundo espiritual está. Está movimentando. Você está ouvindo? A Núbia está perguntando se a live vai ficar às 5 da manhã. Ó, eu não tenho uma outra direção de mudar de horário, né?
Então eu vou continuar às 5 da manhã, tá bom? Vou continuar. Vou continuar, que o Senhor nos ajude. Ore por nós aí, porque nós precisamos de muita força, né? E Deus pode nos dar. Através da sua oração, Deus está nos fortalecendo, tá bom? Gente, até o nosso próximo encontro. Olha lá, 45. Deus vai dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibam que Ele é o Senhor. Você está ouvindo? Olha aí. É a live das confirmações de Deus aí para alguém. Deus te trouxe aqui hoje para te encorajar. Vou falar uma coisa para você. É difícil você achar alguém que vai encorajar você, que vai acreditar no seu milagre. No ambiente da igreja, do culto, quando tem ali o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo vem e começa a nos encorajar, né? Mas normalmente é difícil, mas Deus te trouxe aqui para falar que Ele vai fazer sim, que Ele vai operar sim na sua vida, sabe? Ó, você vai ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer. Sabe de uma coisa? Tem momentos assim, ó, tô querendo terminar e não consigo, então Deus está querendo falar com alguém. Tem momentos que vem uma ideia assim dentro de você. Você aí que é íntimo de Deus, você que é íntima de Deus, tem momento que vem uma revelação assim, sabe? Às vezes vem a revelação de um lugar, de um endereço. Ó, olha o Espírito Santo falando aí. É por quê? Porque Deus está revelando que Ele tem algo aí para você. Às vezes vem uma revelação de um lugar. Gente, eu estou sentindo o poder de Deus. Vem a revelação de um lugar, ou vem a revelação de um endereço, ou vem uma palavra simples. Ó, vem uma palavra simples. Eu tenho uma casa aí para você. Ó, olha a chave do carro. Quem me conhece sabe, eu não sou pregador desse tipo de coisa aí não. Toda vez que fala, cumpre. Toda vez que fala é confirmação, é cumprimento de palavra, de promessa, coisa séria. Escuta bem, alegra o seu coração aí. Alegra o seu coração que Deus tem algo poderoso reservado para você. E Deus te trouxe aqui para confirmar. Isso não é coisa da sua cabeça, não é loucura da sua cabeça não. Deus realmente está falando com você. Eu quero fazer uma última oração aqui. Nós já oramos, mas eu vou fazer uma última oração. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que confirma a vitória, mesmo em meio à incerteza. Pai, pessoas aqui que estavam com vozes de dúvida, mas agora eu libero uma voz de fé, dizendo que vai acontecer sim, que a sua história vai ficar para testemunho. Não importa o tanto que você já lutou, esperou. Abraão esperou 25 anos, Davi esperou mais de 17 anos, mas a intervenção do Senhor aconteceu, a palavra se cumpriu. Pai, eu peço que o Senhor libere agora visitação, 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 visitação agora. Espírito Santo, libera a tua unção, unção de conquista, unção de capacitação, unção de prosperidade sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo você próspero, eu vejo você próspera, eu vejo você abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Olha aí, no tempo da dificuldade, você sempre continuou na presença de Jesus. Você não está vivendo com Deus, com Jesus, para receber coisa. Não, mas se você anda com Ele, Ele tem prazer em te abençoar, em fazer coisas na sua vida, sabe? Eu tenho certeza que se Jesus não fizer nada na sua vida, você vai continuar com Ele. E Ele também sabe. Ele também sabe. Se Ele não fizer nada, só continuar... Na verdade, só de você estar vivo já é um milagre, né? Quer dizer, Ele já está fazendo alguma coisa. Mas se Ele não fizer, você vai continuar. Agora, Ele conhece isso. Ele sabe que você está com Ele em toda situação. Você não vai me abandonar, Jesus. Então Ele está liberando milagres na sua vida. Hoje, Ele vai fazer sim, em nome de Jesus. Olha aí a confirmação para você. Você falou, se Jesus vai fazer ainda na minha vida, eu quero uma confirmação nessa live. Tá vendo? Aí vocês fazem isso, aí eu fico tentando terminar a live e não consigo, né? Vocês fazem isso. O Espírito Santo fica assim, tem uma coisa dentro de mim, eu quero parar, e aí Deus fala, tem alguma coisa aí, né? É isso, gente, que especial. Glória a Deus. Olha lá. Olha aí, então, eu creio que é uma confirmação aí, né? Na verdade, Deus estava falando comigo que é confirmação. Então, Deus é contigo. Eu vi você que escreveu aí, Deus é contigo, né? E Deus não vai deixar nenhuma dúvida. Vai vir uma certeza dentro de vocês, em nome de Jesus.
Gente, até o nosso próximo encontro. Até lá.